Abramos a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Esse capítulo, irmãos, será alvo das nossas reflexões nos próximos domingos, tá? Então, esse capítulo, ele traz as parábolas do reino. Então, aqui Jesus explica como é o reino de Deus, como ele começa, como se processa e as suas implicações à vida dos salvos. Então, não foi sem razão que eu escolhi o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, que aqui ele também faz 7 parábolas. Então você vai observar que no capítulo 13, a primeira é a parábola do semeador. No mesmo capítulo, agora a partir do verso de número 24, a segunda parábola, a parábola do joio. A terceira, verso 31, a parábola do grão de mostarda. A quarta, verso 33, a parábola do fermento. Aí temos um interlúdio, aí, versículos 34 e 35, como também de 36 a 43, e vem uma nova parábola, que é a parábola do tesouro escondido. No verso 45 temos a parábola da pérola. Verso 47 é a parábola da rede. E essa é a 7ª parábola do reino, tá? Então Jesus conta-nos 7 parábolas relacionadas ao seu reino. Irmãos, vamos orar. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, e em Cristo, Redentor nosso. Amém. As parábolas do reino, elas são o terceiro discurso do Senhor Jesus. O primeiro deles é o Sermão do Monte, que começa lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus e se estende até o final do capítulo 7. O segundo, ele está posto em uma série de curas e milagres que Jesus realiza, do capítulo 8 ao capítulo 11. Se vocês voltarem aí algumas páginas das suas Bíblias e perceberem, eu vou ler apenas o que está em negrito, tá, irmãos? Só os títulos. Lembrando a vocês que esses títulos não são inspirados, tá? Então, a cura de um leproso, capítulo 8. Olha lá no capítulo 8 ainda. A cura do servo de um centurião. A cura da sogra de Pedro. Muitas outras curas. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Então a gente vai notando que nesse segundo bloco, a saber, do capítulo 8 a 11, Jesus opera uma bateria de curas e milagres. Ele instrui os 12 no capítulo 10, a fim de que eles vão e anunciem o Evangelho. Mas o capítulo 9 também traz curas. Logo no início, a cura de um paralítico em Cafarnaum, e assim sucessivamente. Versículo 20, a cura de uma mulher enferma. Versículo 32 do capítulo 9, a cura de um mudo endemoniado, e assim sucessivamente. Até que ele chega ao seu terceiro discurso. E no capítulo 13, ele conta 7 parábolas. 2 delas ele explica. A primeira parábola, que é a que abre esse discurso, a parábola do semeador, Jesus dá explicação dela. E há uma outra parábola, vocês vão observar, que ele também explica, que é a parábola do joio. Então ele também vai dar explicação. No capítulo 13, nós também temos 2 interlúdios, que Jesus vai dar razão pela qual falava por parábolas. Então, o capítulo 13 não são só parábolas. Ele tem 7 parábolas, todas tratando sobre o reino de Deus.
do início ao fim. Duas delas são explicadas. Aqui abre esse discurso a parábola do semeador e a parábola do joio. E dentro do capítulo 13, há ainda dois interlúdios, duas interrupções, não é? Dois intervalos de parábolas que Jesus então explica o porquê ele está falando sobre parábolas. Vamos ao texto, capítulo 13, a parábola do semeador, é a primeira parábola contada pelo Senhor, parábola do reino. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar, e grandes multidões se reuniam em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábola, dizendo. Então, nessa primeira parte, nós já notamos que Jesus estava cercado por uma multidão, e isso era muito comum, até porque, irmãos, o contexto aponta isso. Observem, do capítulo 8 ao capítulo 11, Jesus veio operando várias curas e milagres, e isso chamava a atenção das pessoas que passavam a segui-lo, no mínimo por curiosidade, mas muitos o seguiam, para ouvir as suas palavras, para ver os milagres que ele operava. Então aqui no capítulo 13 nós já temos uma multidão que o seguia quando ele estava à beira-mar. Então ele sobe a um barco para facilitar essa comunicação, porque é natural que a ventilação ela venha então das regiões onde se tenha praias e lagos, não é? Por exemplo, a ventilação no nosso Nordeste, ela vem de que lado? Do sul. O que é que fica no sul? Fica justamente o mar. Então, todo lugar onde se tem lagos e praias favorece a ventilação. Consequentemente, Jesus usa como estratégia se pôr de costas para o mar, a fim então de que a sua voz seja espalhada e conduzida pelo vento. Por quê? Porque temos uma multidão ali. Então é estratégico, é estratégica essa postura do Senhor. E nesse momento que ele começa a falar sobre o reino de Deus, nada mais oportuno para elucidar o que é o reino de Deus para essa multidão. Então ele começa falando, e vou ser redundante propositalmente, ele começa falando do começo. Ele começa apontando o início do reino de Deus. Como o reino de Deus se inicia? Pela pregação. O primeiro passo do reino de Deus é a pregação. Porque veja só, como as pessoas são alcançadas e convertidas? Pela proclamação das boas novas. Então, a primeira parábola contada é a do semeador, onde ele então faz essa ilustração, e cada apontamento aqui tem um significado. Então, o semeador é aquele que proclama as boas novas, que dá conhecimento do evangelho aos pecadores. A semente é o objeto de trabalho desse semeador. Ora, se ele prega a palavra, a semente representa o quê? A palavra, o evangelho. Mas esses solos que a semente cai sobre ele, o que eles representam? Eles representam o coração das pessoas. As pessoas que ouvem essa palavra e a forma que elas reagem a isso. Irmãos, é importante notar que o problema da não adesão à fé não está na semente, mas está no solo. Então não há uma falha aqui na parábola contada por aquele que semeou, e não há uma falha na semente que foi semeada. Mas há sim vários tipos de solos, onde 3 deles, essa semente não vai enraizar e frutificar. Apenas o último, ou seja, 1/4 da semente, 1/4 dessa semeadura, ela finalmente germinou
e frutificou. Mas essa parábola, ela nos chama a atenção, irmãos, porque ela é o reflexo na vida do interlocutor do Evangelho. Aqueles que ouvem o Evangelho, eles respondem de uma dessas formas que Jesus vai relatar. Estudando essa parábola, um dos estudiosos, um dos livros que consultei, ele dizia assim, que para um pregador, essa parábola, ela não causa nenhum espanto, porque o pregador, ele está acostumado a ver a semente sendo lançada aos corações, mas os resultados sendo diferentes. E a deficiência não é do que semeia, nem da semente, mas o problema são aqueles que recebem essa semente. E de fato, eu concordo com ele. Quando eu prego, eu não estou imaginando que todos serão convertidos, porque a parábola deixa claro isso. Eu estou compreendendo que os eleitos crerão na mensagem que prego. Eu estou entendendo dessa forma. Então, quem crerá na mensagem? Apenas os eleitos. Os não eleitos, eles ouvirão. Para eles podem pensar assim: rapaz, o pastor é um bom orador. Ou qualquer outro pregador que seja, um diácono, um presbítero. Olha, tal irmão é um bom orador. Olha que peça de oratória. Mas oratória não converte ninguém. Poder de persuasão não muda a vida de ninguém. O que muda é o poder da palavra. Então observem a parábola que Jesus conta. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a comeram. Essa é a primeira semente. O que nos dá um indicativo de que esse solo, o qual a semente foi depositada, ele sofreu um furto. Essa semente foi furtada desse solo. E há uma razão para isso. A razão, Jesus explicando a parábola, está nos versos de 18 a 20. Observe o que diz: ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e a compreendem, e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, a primeira categoria de ouvintes da palavra de Deus são pessoas que ouvem a mensagem, mas essa semente não tem tempo de germinar. Antes, na ilustração da parábola, Jesus disse que as aves vêm e comem essa semente, lhes furtam do coração, lhes furta do coração. Quando ele vai explicar, no verso 20, ele vai apontar então que esse foi um solo rochoso, verso de número 19. A todos que ouviram a palavra do reino e não compreenderam, veio o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Por quê? Para que eles não creiam. Porque, irmãos, ninguém será salvo sem crer em Jesus Cristo. Não existe salvação fora de Cristo. Não existe salvação fora de Cristo. Ah, pastor, mas eu conheci fulana que era tão boazinha, ela era tão gente boa, uma mulher inclusive religiosa, uma mulher que ia às missas, uma mulher que fazia tudo como manda o figurino. Ninguém será salvo por ser fiel à sua religião. É óbvio que os salvos observarão e obedecerão os preceitos da sua fé. E aí eu me refiro à fé genuína. Eu não estou me referindo a qualquer fé. Eu estou me referindo aos crentes em Cristo. Os crentes em Cristo,
eles observarão os preceitos da Escritura como reflexo da salvação, mas eles não serão salvos por essa obediência. Eles foram salvos pela obediência de Cristo. Então, essa obediência à Escritura é o reflexo na vida de um salvo. Então, se você perguntar, pastor, por que eu devo temer e obedecer a Deus? Porque você é salvo, e não para que você seja salvo. Porque você não é salvo pelas suas obras, você é salvo pela obediência do Senhor Jesus. Porque a dele foi perfeita, a nossa é imperfeita. Ele satisfez perfeitamente a vontade de Deus. Não é o nosso caso, irmãos. Então, se Deus fosse nos retribuir segundo a nossa obediência, seríamos todos condenados. Tá? Então, ninguém é salvo pela obediência à sua religião, porque ninguém é salvo por obras. Mas a questão é, e por que Deus permite, então, que Satanás venha e furte do coração a semente do Evangelho? Porque, irmãos, salvos serão apenas os eleitos de Deus. Quem crerá no Evangelho? Os eleitos. Aquele que na eternidade Deus elegeu para a salvação e predestinou, porque eleição e predestinação são coisas diferentes. Deus elege na eternidade e depois ele predestina, ou seja, ele traça o caminho pelo qual ele vai alcançar aquele pecador, aquele eleito. Então, enquanto esse eleito ele não crê em Jesus, ele ainda não é salvo. Eu não estou dizendo que ele vai morrer sem salvação, mas eu estou dizendo que há eleitos que ainda não foram salvos. Em que sentido? Observem o mundo. Tem pessoas lá fora que são eleitas de Deus? A resposta é sim. Eu lhe pergunto, elas já creem no Evangelho? A resposta é não. Então nós temos pessoas eleitas que serão salvas a partir do momento que crê no Evangelho. Obviamente que nenhum deles será perdido, nenhum deles será chamado por Deus antes que seja resgatado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, todos aqueles que recebem a semente, a proclamação das boas novas, mas Satanás vem e lhes furta do coração essa semente, para que eles não creiam, tudo isso acontece por autorização divina, porque não tem como Deus querer salvar alguém e ele ser impedido disso. Nem os eleitos podem impedir que Deus os salve. Prova disso é que Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, antes de conhecer a Cristo, antes de ser regenerado pelo Espírito Santo, espiritualmente estávamos mortos. E quando passamos a crer, o fizemos porque o Espírito Santo nos deu vida, nos fez crer no Evangelho. Então, nenhum eleito, ele pode impedir de ser salvo, ele não impede Deus de salvá-lo. Porque, irmãos, como bem disse Jonas no capítulo 2, a salvação ao Senhor pertence. Deus é o dono da salvação. Então, a primeira categoria de pessoas que nós temos quando ouvem o Evangelho são aquelas que ouvem, mas não há tempo da semente germinar. Por quê? Porque vem as aves dos céus, entenda-se, vem Satanás e lhe furta do coração. Essa é a primeira parábola do reino. Jesus está apontando que o problema não se encontra na semente, mas o problema é aquele que é o receptor da semente, ou a ação que independe dele. Segundo, verso de número 5. Outra que é outra parte da semente caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Essa segunda categoria demonstra
que não há profundidade com relação à semente. Então a semente do Evangelho, ela é lançada por aquele que semeia. E antes que você se pergunte, pastor, que momento isso acontece? Deixa eu ser pontual. A semente do Evangelho está sendo lançada nesse exato momento ao seu coração. Você que está me ouvindo, eu estou semeando o Evangelho ao seu coração. O Evangelho está sendo pregado e o seu coração está recebendo a boa semente. Mas você vai ter uma dessas reações. Ou seu coração será furtado por Satanás e você não vai crer. Ou, em segundo lugar, vai acontecer o que nos registra o verso de número 5. Ele diz assim: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Vejam só, a terra era pouca, a semente chegou a nascer. Essa semente nasceu, segundo o verso de número 5. Mas esse solo era bruto, ele era rochoso, e impediu a semente de ganhar profundidade. Ora, irmãos, a gente não pensa em uma árvore rasa. Pare um pouco e pense, as maiores árvores que você conhece, as raízes dela precisam ser tão profundas quanto a sua altura. Você vai perguntar por quê? Porque o que dá sustentação são as raízes. Por isso que quando uma árvore está oca, as suas raízes são interrompidas pelas construções, por exemplo, nas cidades grandes, você percebe que quando a chuva cai e os ventos batem com ímpeto contra aquela árvore, o que é que acontece? Ela sucumbe, ela cai. Então, toda semente, ela precisa criar raízes. Mas essa segunda categoria de pessoas, elas ouvem, mas a semente não enraizou. Olha a explicação no verso de número 20. O que foi semeado no solo rochoso, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Perceberam? A semente caiu, ele recebeu com alegria. Ele ouviu, ele recebeu com alegria. Mas o que é que lhe falta? Profundidade. Essa semente não criou raízes. Vejam o verso 21, a explicação. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Ou seja, as dificuldades dessa vida, as dificuldades impostas à fé, fazem com que aquele que recebe a semente, mas não tem profundidade, ele abandone a fé. Isso explica, irmãos, porque muitas pessoas chegam à igreja, ouvem o Evangelho, no entanto, por pouco tempo, permanecem entre nós, e elas vão embora. Eu me recordo de um domingo de manhã, que eu estava pregando aqui na igreja, e entrou uma jovem senhora pelo portão. Entrou, veio, sentou onde os irmãos estavam. No final do culto, ela chegou para mim e disse assim: pastor, eu gostaria de fazer parte dessa igreja. Foi a primeira vez que ela pisou os pés aqui na igreja. Aí eu estranhei, óbvio, eu tinha que estranhar, era a primeira vez que eu estava vendo. Ela disse: pastor, essa mensagem me falou ao coração. Essa mensagem foi para mim. Ela disse isso com veemência. Ela estava convicta de que ela veio aqui e Deus naquela manhã falou com ela. E sempre, irmãos, quando eu vejo assim quando eu vejo muito entusiasmo, eu costumo ter cuidado. Porque o Evangelho, na vida das pessoas, ele é uma construção. Observe a santidade. Como é que acontece com a santidade? Primeiro, a santificação definitiva, que é quando Jesus nos tira do mundo
e nos translada para o reino, para o seu próprio reino, né? Deus nos tira do mundo e nos põe no reino do seu Filho amado. O nome dessa santificação é definitiva, ou seja, definitivamente você não é profano, agora você é considerado um filho de Deus, você é santo. Mas existe a santificação progressiva, que é justamente o período que nós estamos vivendo. Então, perceba que a cada dia nós somos chamados a sermos mais santos, mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. E isso requer de nós abnegação, temor, tremor, reverência ao nome de Deus. Então, nós vamos nos habituando a um caráter glorioso, a um caráter perfeito, que é o caráter do Senhor Jesus. Então, observem que no processo de salvação, me refiro à salvação como um todo, há coisas que de fato são instantâneas. Por exemplo, a justificação é um ato. A justificação não é um processo. Então, quando Deus declara alguém justo, Ele não faz através de um processo. Simplesmente, quando Ele converte aquela pessoa e a faz crer no Evangelho, Deus declara justo. E dali para frente, aquele não será considerado por Deus nem como ímpio, nem como um pecador, mas será considerado como justo. Por quê? Porque a justiça de Cristo o justificou. Então, na salvação, existem atos. Mas se você toma o Evangelho como um todo, e aí eu tomo como referência a santificação, que acabei de citar, você vai perceber que há um processo, irmãos. Espera-se que um crente que acabou de nascer na fé, à semelhança de uma criança, ele não tenha nem tanta habilidade, por exemplo, para orar, para entender. Ele não tenha tanta desenvoltura, e os seus primeiros passos na fé precisarão de acompanhamento. Agora vamos tomar como parâmetro alguém que tenha 60 anos de evangelho. Ora, espera-se desse irmão ou irmã que tenha um bom temperamento, que a vida já tenha trabalhado essa pessoa. Entenda-se, o evangelho, a vida no evangelho já tenha trabalhado essa pessoa. Então seja um irmão, uma irmã paciente, longânimo, exerça misericórdia, exerça amor. Um irmão que, quando ferido, compreenda que o seu papel é o perdão. Então, observem que, no todo, o Evangelho, de fato, no todo, ele é um processo de maturação na vida dos salvos. Então, eu tenho muito cuidado quando alguém chega entusiasmado, né? Quando alguém, já teve pessoas que me procuraram e disseram assim: pastor, eu quero ser membro dessa igreja. Aí eu disse assim: congregue. Sabe o que aconteceu com a pessoa? Foi embora e não voltou mais. Isso é muito semelhante ao que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo que a semente que cai no solo rochoso, ela não cria raízes, ela é superficial. E por ser superficial, ela não se sustenta. Logo, ela morre. Veja um terceiro tipo de solo, o coração. Verso de número 6. 7, né? Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Esse é o terceiro tipo de pessoas, de ouvintes do Evangelho, que são aqueles que a semente é lançada, mas o seu coração é espinhoso. O seu coração é ele mesmo, o que acontece ao seu redor fere essa semente. A explicação do Senhor Jesus, verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, nas preocupações deste mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Observem que agora nós temos outro contexto. A semente anterior que caiu entre as rochas, ela não criou raízes e ela foi sufocada
pela pressão, pelas dificuldades da vida, ela foi sufocada pela própria pressão que a fé sofre. No caso aqui não, irmãos. Essa terceira semente, ela é sufocada pela paixão pelo mundo, pelas inclinações pecaminosas do coração humano. É a carne, é o mundo, é o dinheiro, é Satanás, é os cuidados dessa vida. Ou seja, a pessoa ama mais o que está lá fora que o reino de Deus. Diferente da semente anterior. A semente anterior, ela tomou bordoadas, ela sofreu com pressões que estavam inclusive relacionadas à sua fé. Perseguição, por exemplo. Alguém que supostamente foi convertido, mas diante das perseguições, para e pensa: quando eu não era crente, a minha vida não era assim. E logo essa pessoa se vai. Mas nesse terceiro caso, não é uma pressão na fé, é o amor pelos inimigos de Deus, é o coração idólatra. Observem o que Jesus cita no verso 22. Ele vai dizer que foi semeado entre os espinhos e que ela até ouviu a palavra. Porém, as preocupações deste mundo, os cuidados dessa terra, dessa vida, as fascinações das riquezas. Observe que essa pessoa está sendo atraída não é pela pressão na fé, mas é por aquilo que ela vislumbra lá fora. Então ela vislumbra a riqueza, ela vislumbra o dinheiro, o encanto que esse mundo oferece. E o resultado disso? O resultado disso também é contado pelo Senhor Jesus. As preocupações desse mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e, consequentemente, ela fica infrutífera. Então nós temos até aqui já 3/4 de sementes que foram semeados, o equivalente a 75% de uma semente que foi lançada. E até então, irmãos, a bem da verdade, ninguém creu no bom nome do Evangelho. Ninguém frutificou até agora. Mas louvado seja Deus que a última semeadura produziu frutos. Olha o que Jesus diz agora no verso 8 do capítulo 13 de Mateus. Outra, ou seja, outra parte da semente, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. E Jesus conclui a parábola, que é a primeira parábola do reino, dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Por que Jesus termina a parábola nesses termos? Primeiro, irmãos, esse termo lembra muito o que foi dito em Apocalipse, no final de cada carta às igrejas da Ásia. As cartas eram encerradas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí Jesus agora vem e diz: quem tem ouvidos, ouça. Jesus está falando de quê? A primeira parábola do reino está falando que o reino de Deus começa com a pregação. O semeador, o pregador lança a semente. A mensagem é a semente. Os receptores são os ouvintes. Os corações das pessoas são solos. Mas eles vão responder de diversas formas. Jesus conclui a parábola dizendo que, finalmente, olha a expressão que ele usa, verso 8, outra, enfim, como quem diz, finalmente, finalmente, houve uma parte dessa semente que caiu em um solo que era bom. E aqui Jesus não está dizendo que o coração do homem é bom, porque sabemos que não. Mas o que torna o coração de um pecador apto a receber a mensagem não é o pregador. Nessa manhã eu sou o pregador e os irmãos são os ouvintes.
Não sou eu que preparo o seu coração para ele receber a mensagem. É o Espírito Santo que faz isso. Então, quem prepara o solo, quem prepara o coração das pessoas, para que quando a semente for lançada, ela caia em boa terra, é o Espírito Santo. Quando ele nos faz crer no Evangelho, compreender que essa palavra não é palavra de homens, mas é uma palavra santa, gloriosa, uma palavra que diz respeito a cada um de nós, e que o Evangelho é o chamado ao arrependimento para os pecadores, que o Evangelho chama o pecador ao arrependimento e à fé. E de que forma você responde isso? Você que crê, você responde justamente com arrependimento e fé. Com arrependimento e fé. Então, esses que Jesus está apontando aqui, a quem ele chama de finalmente, ou enfim, como quem celebra uma semente que cai em um solo preparado, laborado, a fim de que essa semente germine e finalmente frutifique demasiadamente. Observem que a semente não deu 1 ou 2 frutos não, irmãos. Olhe como Jesus se refere. O final do verso de número 8, deu fruto a 100, a 70 e a 30 por 1. Jesus está dizendo, uma única semente, ela produziu 30, ela produziu 70, ela produziu 100. Demasiadamente frutífera. O que revela, escute o que eu vou lhe dizer, meu amado. Os salvos frutificarão. Não há salvação sem fruto. Não há salvação que não seja demonstrada pela prática das boas obras. É impossível um salvo não frutificar. Aí você vai me perguntar, mas que frutos são esses? Os frutos do reino de Deus, os frutos da fé: amor, justiça, perdão, paciência, temperança, comprometimento com o reino de Deus, priorização ao reino de Deus e à sua justiça. Aquele que mentia já não minta mais, aquele que roubava agora trabalhe para ter. Tudo isso é fruto. Adoração ao Deus que é verdadeiro, invisível, mas real. Amor pela causa do Senhor, o desejo de fazer Cristo conhecido entre os homens. Tudo isso que eu citei são frutos que um salvo deve produzir. Ah, pastor, mas nada disso eu tenho feito. Você é membro da igreja? Sou. Então se converta. Se converta. Creia no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração. Se arrependa dos seus pecados e tenha fé de verdade. Porque senão você, que é membro da igreja, que é um exímio religioso, vai ser condenado igual a qualquer outro ímpio. Qualquer outro ímpio. Irmãos, o Evangelho, quando alcança o coração de uma pessoa, ela é frutífera. Aprenda isso. Não existe salvação sem frutos na vida do salvo. Não existe isso em lugar nenhum. Em lugar nenhum. E aqui é o momento de nós nos questionarmos qual desses corações nós possuímos. Daqui a pouco eu respondo a essa pergunta. Vamos ver a explicação do Senhor Jesus no verso de número 23. Mas o que foi semeado em boa terra
é o que ouve a palavra e a compreende. Observe que a semente agora criou raízes. Ele ouviu a palavra, ele compreendeu a verdade. Olha agora, este quem? Este que ouviu o evangelho, frutifica, olha a expressão que Jesus usa, produz a 100, a 70 e a 30 por um. A mesma expressão que ele usou no verso de número 8. O que confirma o que acabei de dizer. Não existe salvo sem fruto. Não existe. Se não há frutos na sua vida, eu sinto em lhe dizer, você não nasceu de novo. Porque o fruto é uma consequência natural de uma semente que germinou, que foi nascida uma árvore e que ela produziu. Quando Jesus avistou uma figueira que tinha folhas, mas não tinha frutos, Jesus a amaldiçoou. Lembram disso? É claro que ali é uma parábola ilustrada. Mas o que foi feito foi exatamente isso. Jesus avistou uma figueira em tempos frutíferos. Ela tinha folha, mas ela não tinha fruto. E Jesus disse, você é maldita. No dia seguinte, os discípulos passando por ali se admiraram, disseram, ei Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou. Aí Jesus então trouxe a lição daquilo que ele queria dizer. Então, o que de fato comprova que nós somos salvos em Cristo? São os frutos que nós produzimos, irmãos. Os frutos que um crente produz não vão salvar esse crente. Os frutos que ele produz são a demonstração de que esse crente já é salvo. Mas aí, para caminhar para a conclusão, eu quero voltar à minha pergunta que fiz há pouco. Eu acabei de falar para aqueles que são crentes, mas agora eu quero dirigir a palavra àqueles que estão entre nós e não são crentes. Eu quero falar a você agora, para que você não tenha dúvidas. A minha palavra está se dirigindo a você. A você que é adolescente, que foi batizado na infância, mas até agora não fez a pública profissão de fé. A você que nos visita. A você que sempre está conosco, inclusive nas programações fora desse prédio. Eu queria perguntar a você nessa manhã. Enquanto eu pregava, você se perguntou que tipo de coração é o seu? Porque uma certeza nós temos. O coração frutífero não é. Talvez você me pergunte, mas com que autoridade o Senhor diz isso? Com a mesma autoridade que foi dita pelo Senhor Jesus. Eu estou pregando a palavra de Deus. E Jesus foi categórico. A semente que cai em boa terra, ela frutifica 100, 70 e 30 por um. Se você nunca proferiu a sua fé no Senhor Jesus Cristo, fez a sua pública profissão de fé, se as pessoas não sabem que você foi convertido ao Evangelho, o último coração não é o seu. E aí eu queria, caminhando para a conclusão da mensagem, lhe fazer algumas perguntas. Será que não seria ele furtado diariamente quando você vem, ouve a verdade, mas nunca crê? É possível que você venha, ouça, até admire, mas você nunca creu a ponto dessa verdade mudar a sua vida. Ou ainda é possível que você até dê indícios de crer nessa verdade, mas eles são tão rasos, que quando você pensa nas dificuldades que aqueles que são crentes sofrem, você chega à conclusão, eu não quero isso para a minha vida.
É possível que essa seja a sua realidade. Você até dá indícios de alguém que crê. Mas no final de tudo, quando você vê que a vida de fé é uma vida de perseverança e que ela durará até o seu último suspiro ou soar da trombeta, você pensa assim: eu não quero isso para a minha vida. Então eu sinto lhe dizer, o seu coração ele também não está pronto, para perseverar na fé. Mas eu quero lhe advertir que a coroa da vida, ela está prometida para aqueles que perseverarem até o fim. A coroa da vida é uma promessa para os que perseverarem até o fim. Talvez você pense, pastor, o meu problema é que eu amo mais o mundo, mais a mim, eu amo mais as coisas lá fora do que aquilo que a igreja proclama. Aí eu preciso lhe dizer que o seu coração é espinhoso, ele é bruto. Porque um coração que ama qualquer outra coisa mais que ao Senhor é um coração idólatra. Todo ser ou todo objeto que é adorado em lugar de Deus, ele é chamado de ídolo. Inclusive, se você ama mais a você que a Jesus Cristo, o seu coração é idólatra. Daí você vai perguntar por quê? Porque você virou o seu próprio Deus. Você é o seu ídolo. Só que todo ídolo é inimigo do Senhor. Todo ídolo será condenado pelo Senhor. A questão é, irmãos, que tipo de reação nós temos oferecido ao ouvirmos a santa semente do Evangelho, ao recebermos? Isso não traz implicação apenas para o descrente, mas isso traz implicações seríssimas para os crentes. Cuide para que você não seja alguém que ao longo da vida você tem usufruído desses momentos culticos. Mas a bem da verdade, Cristo nunca foi o Senhor do seu coração. Cuide para que os cuidados desse mundo não sejam o seu Deus, o amor ao dinheiro. Cuide para que você não tenha medo da pressão que aqueles que têm fé sofrem. Porque também a Escritura diz que os covardes não herdarão o reino de Deus, lá no Apocalipse. Cuide, para que você não seja um gigante como ouvinte, mas um pigmeu na fé. Que Deus cuide de nós, irmãos, e nos abençoe. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Senhor, posta está a Tua palavra diante de nós. A semente foi lançada e os corações a receberam. E como nos ensinou o Senhor Jesus, as reações a essa verdade são as mais adversas. Nós queremos pedir que o Senhor santifique o Teu povo, aqueles que são Teus. Mude os pensamentos, corrija conceitos, os aperfeiçoe à semelhança do Senhor Jesus. Ajuda-nos, Deus eterno, a sermos mais santos, mais comprometidos, dedicados. Ajuda-nos a sermos mais frutíferos. Mas nessa manhã promova também salvação. Que o Teu Espírito tenha, com base na Tua vontade soberana, arado
muitos solos nessa manhã. Essa é a primeira parábola do reino contada pelo Senhor Jesus. E o reino de Deus começa com a semeadura do Evangelho, com a proclamação da verdade. Que essa verdade encontre guarida em cada coração aqui, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre vós, hoje e eternamente. Amém.